Oi, ano ano! Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos principais artistas do pós-impressionismo, que é o Vincent van Gogh. Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853 na cidade de Zandert, que fica na Holanda. Ele era um pintor holandês. Seu pai era um pastor na igreja protestante cristã e sua mãe era uma desenhista e também fazia aquarelas. Eles tiveram 5 filhos. Dentre todos os seus irmãos, o Van Gogh ele gostava mais do mais novo, que era o Theo Gogh, que foi um de seus grandes amigos e que ajudou muito o Van Gogh em vida. Bom, o Van Gogh foi uma criança muito rebelde e também não era muito sociável. Ele não se socializava muito bem com outras crianças. Em 1869 ele ingressa num externato no colégio e aos 16 anos ele vai trabalhar com o seu tio, que tem uma galeria de arte que vendia e comercializava obras de arte e também livros. Ao contrário de outros artistas, o Van Gogh ele nunca teve pretensão em se tornar um pintor. Muito pelo contrário, ele tentou várias outras funções antes de chegar a se tornar um pintor. Ele tentou ser vendedor de livros, de quadros, também tentou ser pastor igual ao pai dele e até chegou a dar aulas. E aí ele se sentia com um vazio, ele não conseguia expressar o que ele sentia e o que ele gostaria de fazer. Então foi aí que ele se tornou um pintor. E como todo ariano e todas as pessoas que têm um espírito mais desbravador, ele começou a estudar muito a pintura, o desenho de observação, então ele foi totalmente a fundo em suas pesquisas e os seus estudos. Os primeiros desenhos que ele tem são das pessoas que ele fazia as pregações, então pessoas mais humildes, mais pobres, então é essa referência que a gente tem dos seus desenhos no começo de sua carreira. O interessante em perceber é que mesmo nesses desenhos você já conseguia observar algumas características do próprio traço do Van Gogh, então aquele traço mais marcado, aquela desproporção das figuras, então a gente já consegue entender como esse artista tem uma característica tão distinta. Outro fator também muito interessante são as figuras em que ele contextualiza a sua pintura. Então ele tem aí um carinho muito especial pelas pessoas mais humildes. Nas suas primeiras obras, o Van Gogh também reforça essas pessoas que ele ajudava quando ele fazia o seu trabalho como pastor. Pré-pastor, na verdade, que ele não se tornou um pastor de verdade. Mas a gente consegue perceber o quanto ele vê o sentimento da pessoa e quantas pessoas eram sofridas, quantas pessoas sofriam, e ele consegue passar isso na sua pintura, principalmente pela expressividade das personagens. E também tem um outro fator, a cor, era sempre uma cor mais escura, mais densa e mais até dramática. Então, suas primeiras telas elas têm um aspecto mais sombrio, trazendo esse lado árduo e duro dos trabalhadores e das pessoas mais pobres. Então a gente já consegue perceber a sensibilidade desse artista. Depois dessa fase do Van Gogh mais sombria, ele descobre a arte japonesa. E a arte japonesa ela tem um caráter mais luminoso, mais vivaz, mais vivo. Então ele fica apaixonado pela arte japonesa, assim como outros artistas também, não só o Van Gogh, e ele começa a usar outros tipos de cores nas suas obras. E é daí que a gente conhece a estrutura do amarelo e do azul que ele usa tanto. Muitas coisas que sabemos sobre as próprias características do pintor é por conta das correspondências que ele tinha com o irmão Theo. Então eles se comunicavam através dessas cartas e a gente consegue entender algumas histórias do Van Gogh por conta dessas correspondências. O Van Gogh ele usava muito a correspondência, ele acabou ficando amigo do carteiro. Então a gente tem algumas obras desse carteiro
algumas ilustrações, e também da própria mulher do carteiro, que também serviu de modelo para o Van Gogh. Em 1886, o Van Gogh muda junto com o Theo para Paris, e lá ele conhece diversos artistas. Por quê? O irmão do Van Gogh, o Theo, ele trabalhava com venda de quadros, de pinturas, de livros, e isso possibilitou que ele conhecesse outros artistas do mesmo ramo. Então, ele apresentou esses diversos artistas para o Van Gogh, e foi assim que ele ficou amigo do Paul Gauguin. Embora aqueles pintores naquela época fossem totalmente desconhecidos, inclusive pelo Van Gogh, esses artistas futuramente se tornariam os maiores artistas da humanidade. Um dos, né? Bom, e aí o Van Gogh ele começa a querer sair de Paris e ir para uma cidade chamada Arles, também fica na França. No entanto, ele queria que os pintores, os amigos, fossem junto com ele. E ele começou a convencer os pintores, vamos para lá, vai ser legal, lá tem espaços, áreas abertas para pintar, e assim por diante. Só que o único que aceitou o convite foi o Gauguin. No entanto, quando eles se mudaram para lá, eles começaram a brigar demais, e por tudo, por coisas supérfluas, como a casa bagunçada ou a comida que o Van Gogh não sabia fazer direito. Então eles começaram a criar alguns atritos. Na obra do quarto do Van Gogh, nós vemos o quarto bem arrumadinho, então pode ser que ele deu ouvidos ao Gauguin e tenha arrumado seu quarto. Um certo dia, uma certa noite, o Van Gogh e o Gauguin discutiram de uma maneira calorosa, tanto que o Gauguin desistiu e foi embora de Arles. Nesse momento, o Van Gogh fica transformado. Ele não sabia lidar com os seus sentimentos, ele tinha algumas dificuldades, e aí ele resolve simplesmente cortar a própria orelha. Mas, no entanto, ele fica muito doente. Mesmo assim, ele produz algumas obras de autorretrato com a sua orelha cortada. Bom, depois desse episódio, as crises do Van Gogh começaram a se intensificar, ele começou a ter várias reações nervosas, ele não conseguia lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, e é aí que ele é internado. E depois ele mesmo se interna sozinho, ele dá entrada no manicômio, procurando ajuda. O seu médico, ele incentiva o Van Gogh a continuar pintando como forma terapêutica e lúdica também. E aí que ele muda o seu traço, muda não, né? Na verdade ele acrescenta mais um traço na sua trajetória artística, que é o espiral, que vemos muito presente na Noite Estrelada, que inclusive foi pintada dentro do seu quarto no manicômio. Então aquela visão daquela perspectiva é a janela de Van Gogh no manicômio. Em 1890, em maio, ele recebe alta e muda para a cidade de Alvers, onde bem próximo seu irmão mora. E recebendo o conselho de Camille Pissarro, ele decide continuar o tratamento com o psicólogo Dr. Paul. Inclusive, ele já até criou uma obra referente a esse doutor que é muito famosa. No entanto, ele ainda continua com alguns ataques nervosos, ainda continua não conseguindo lidar com os seus sentimentos. E em julho desse mesmo ano, tem duas possibilidades. Bom, a versão mais fácil, e que é contada em alguns livros, é que ele se matou, simplesmente. Foi pro meio do campo e se matou. Mas existem vários pontos abertos dessa história. A primeira é, se ele se matou, por que ele foi andando do campo até a pousada que ele estava com um tiro, né, então sangrando e tudo mais, até a pousada e simplesmente ficou lá 3 dias até esperar sua morte? Não tem sentido, né? A outra é que não encontraram a arma. Então, por que ele ia esconder se ele se matou? E uma terceira também é que não encontraram os materiais de pintura dele.
Então ele estava pintando, ele não estava, ele estava no campo. Por que não achou o material de pintura dele? Alguém roubou? Então, provavelmente é uma grande possibilidade de ter sido um assassinato. Uma outra versão, que é uma versão que eu acredito em partes, é que seriam crianças do campo. Muitas vezes quando Van Gogh ia fazer uma expedição para pintura, algumas crianças seguiam ele para brincar e tudo mais. E há relatos de que nesse lugar onde ele pintava, algumas crianças brincavam com ele de maneira ofensiva. E acredita-se que essas crianças estavam brincando com a arma do pai e acabou atirando nele por acidente. Eu acredito mais nessa versão. E ele não quis contar para os pais ou para alguém para não prejudicar as crianças. O que pode ser muito, muito óbvio, por isso que ele teria colocado a culpa em si mesmo. Outro fator também importantíssimo é que alguns legistas vieram a estudar o caso do Van Gogh e descobriram que a maneira que a bala foi alvejada não pode ter sido a própria pessoa que atirou em si mesmo, que é uma maneira que a mão não alcança aquele local. Então, por exemplo, eu não consigo tirar aqui em mim mesmo, né? Então seria basicamente isso. Então alguns legistas contestam que ele teria se matado também. Então, a segunda versão de que as crianças, por acidente, matou o Van Gogh, para mim é a mais válida, que é a que tem mais argumentos. Primeiro, vamos analisar o aspecto formal da obra. Nós temos essa obra dividida em 3 planos: o primeiro, o segundo e o terceiro com o fundo. Há também um contraste entre o primeiro e segundo plano com o terceiro. Notem que 1/4 da obra, a obra que está no canto inferior, ela está muito mais escura, quanto a parte de cima muito mais clara. Notem que na parte de cima a gente tem mais presença do branco e na parte de baixo mais do preto. A igreja localizada no centro da obra faz uma referência às igrejas holandesas, cidade natal do artista. Existe também uma triangulação com a igreja, a lua e também a ponta do cipestre. Perceba também a estilização das formas, uma lua diferente do que a gente está acostumado a ver, também esses contornos, essas estrelas muito emblemáticas e circulares, também esse contorno da movimentação do vento. Lembrando que essa obra ela foi realizada num hospício em Saint-Rémy, na Provença, e o Van Gogh ele estava bem debilitado naquele momento. Há alguns historiadores que dizem que essa estrela que está tocando no cipestre seria como se fosse ele tocando no céu, uma espécie de o patamar onde ele queria alcançar, porque ele era um artista que gostaria de ser reconhecido, mas infelizmente só foi reconhecido posteriormente. Agora tem algumas imagens do hospício que ele ficou alojado e também da janela onde dava vista para a noite estrelada. Também temos a entrada desse hospício em que temos o cipestre, que é essa árvore que ele se inspirou para fazer essa obra. Bom, então aqui nós temos a entrada do hospício e foi essa cipestre que ele tomou de referência para fazer a sua obra Noite Estrelada. Aqui nós já temos a vista do quarto de Van Gogh. Notem que não existe nenhuma casa e que isso foi uma grande referência que ele utilizou de alguma outra viagem ou até mesmo da sua própria casa. E aqui nós temos a vista sem as grades, então percebam o quanto de diferente é a visão do artista sobre a realidade.
Bom, gente, então esse foi o Van Gogh. Espero que vocês tenham gostado. É um artista importantíssimo. Ele teve uma breve carreira, dos 27 até os 37. Foi uma carreira muito árdua. Ele vendeu somente uma tela em toda a sua vida. E mesmo assim ele não deixou de produzir. Produziu mais de 300 em 10 anos. Então é um artista que merece todo o nosso respeito. Bom, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.